Amém, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar reiniciando o nosso estudo de discipulado, utilizando o manual 1, aonde a gente parou, que a gente parou na lição 4, lição 5, o que significa discipular. Então nós vamos dar continuidade ao que a gente já estava aprendendo. Então, o que significa discipular, a segunda parte, nós vamos continuar aqui. O objetivo principal, vou estar relembrando, porque essa parte eu já fiz com vocês, essa parte eu já falei com vocês. O que significa discipular, né? Levar cada discípulo a compreender a importância do discipulado, né? Tiago, como é que é importante a questão do discipulado? Gente, hoje nós estamos vivendo uma situação meio que difícil assim, para algumas pessoas com relação ao discipulado, à igreja, né? Pessoas com dificuldades financeiras, pessoas com dificuldades de se locomover, pessoas com dificuldade de estar na igreja por conta da pandemia. Muita gente às vezes fala, mas está passando. A questão não é só apenas o passar, nós sabemos que existe uma questão política, né? Existe realmente a pandemia, existe realmente o vírus, mas existe uma questão política, uma briga, né? Então, assim, a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente tem que se cuidar, a gente tem que evitar as aglomerações, a gente tem que estar usando a máscara o tempo todo, para onde a gente for, vai para um shopping, usa a máscara, vai para um canto, usa a máscara. Todos esses locais a gente tem que estar com máscara. E a gente chega com algumas realidades diferentes dentro da igreja. Na igreja, às vezes você vê as pessoas sem máscara, você vê pessoas fazendo coisas erradas dentro da igreja, mas aí você não pode se chocar apenas com isso, você tem que fazer a sua parte. É aquilo que eu coloco sempre no meu coração. Eu sei que o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo para agradar homens, eu estou fazendo para Deus. Eu faço célula para agradar a Deus, eu faço célula, prego o evangelho por conta de Deus. E eu tenho visto isso, certo? É muito difícil. Hoje a gente vai só dar a palavra e falar um pouco sobre as arregimentações do mês de janeiro, fevereiro e março, esses 3 primeiros meses, né, do ano de 2021. Vocês vão verificar que tem muitas falhas da nossa sub, tem muitas falhas da igreja, mas é aquilo que eu falo, não adianta olhar para as falhas, certo? Não adianta olhar para as falhas, nós temos que olhar para Deus. Então, o que significa discipular? Olhando aqui, né, cada discípulo ele tem que compreender a importância de ter um coração dentro do discipulado, né? Então, levar o discípulo a compreender a importância de ter um coração humilde no exército do discipulado. Aí você sabe que tem discipulado, você se ausenta, você não participa, você não participa das reuniões. Isso é falha, né? Por quê? Deus ele colocou autoridades na sua vida. E essas autoridades são estabelecidas por Deus. Se você não quer estar, você tem que procurar uma outra liderança. Eu gosto da sinceridade, da transparência. Outra coisa, gente, que a gente precisa ver aqui, que é o versículo-chave, né? Vou relembrar, né? Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentro de vós, não tenha de si mesmo mais alto conceito de que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu cada um. Esse versículo ele é muito forte porque ele coloca você diante da situação de Deus, né? Você tem que fazer as coisas para o reino de Deus sobriamente, né? Eu gosto quando não lembro quem foi a pessoa que falou para mim, eu não estou aqui para agradar homens, né? Eu não estou aqui para fazer as coisas para homens, estou aqui para fazer as coisas para o reino de Deus, né? Continue fazendo para o reino de Deus. A gente falou aqui sobre alguns focos: a humildade, que é a capacidade de perceber, de se sobrepor à opinião dos outros. Temos que ser humildes, isso é fato. Outro aí foram os exemplos que foram colocados. Nós citamos aí o exemplo de Abraham Lincoln, né? Secretário de guerra. Ele tinha uma decisão para se tomar, mas Abraham Lincoln ele também se sobressaiu, né? Foi uma decisão colocada por ele. Se você lembrar do discipulado passado, acho que a segunda geração não viu isso.
mas a gente falou que Lincoln era colocado como uma pessoa boba, né? Podemos deduzir aqui que ele tomou uma decisão boba, porque ele tinha que ser convencido de que o presidente estava cometendo um erro. E a gente comentou aqui que não adianta colocar a questão do erro da pessoa, não adianta colocar o erro em si. A grandeza da liderança de Lincoln estava na sua capacidade de sobrepor a opinião dos outros a respeito dele, a sua própria sensibilidade. Então, isso é a grandeza da liderança, né? Eu, Tiago, quem me conhece sabe, eu, Tiago, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas falhas, mas não adianta eu chegar, as pessoas que estão acima de mim também estão falhando. Não, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu sei ganhar, estou ganhando, estou consolidando, estou cuidando de vidas, estou visitando, estou fazendo ligação, estou fazendo a célula. Beleza, essa semana já vai mudar algumas coisas por conta que até me preocupa a questão da família das pessoas. Então a gente não está mais fazendo célula, já faz 2 semanas que eu não faço célula na casa da pessoa, né? Lá na ponta da terra, a gente está fazendo na rua, está fazendo na praia, espaço aberto, todo mundo usando máscara. Então assim, isso é saber que você está acertando, que você está fazendo o que é certo, né? Outra coisa importante aqui que a gente falou na última lição, ser humilde exige coragem, e a coragem ela está relacionada ao quê? A entender o lugar inferior que você está vivendo. Vamos continuar. Deu erro, mas eu continuei. Estou agora com a webcam do celular, fazendo no próprio celular tudo. Então assim, gente, outra coisa importante para a gente continuar é que a humildade está relacionada a isso, exige coragem. Olha aí esse textozinho preto, negrito, que diz assim, ó: quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Quem fazia isso? O próprio Jesus. Ele não brigava, ele não fazia as coisas da forma que era contrário a ele. A partir de agora a gente vai estar entrando já num assunto novo, né? A continuação no caso, né? Como podemos cultivar a humildade, né? Como podemos cultivar a humildade? Gente, o pecado mais apreciado pelo diabo é o orgulho, né? Que imita a humildade. O orgulho que imita a humildade. Então pense como é difícil a pessoa compreender tudo isso que ela está vivenciando perto do reino de Deus, e ela saber o quê? Que Deus tem um propósito para a vida dela, e que o diabo também ele está o quê? Sugando, ele está ali roubando. Então muitas vezes o seu consolidado, o seu discípulo, ele é roubado pelo quê? Pelo fato dele saber que existem coisas agradáveis no mundo, mas ele esquece do que a Bíblia diz, né? Não vos conformeis pelas coisas desse mundo, não se conforme com o mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. Então a humildade, ela deve ser buscada primeiramente em Cristo, entronizando um coração, entronizando Cristo no coração, deixando Cristo reinar, deixando Cristo ser realmente o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor e vive em nossos corações, a humildade brotará na proporção na nossa entrega pessoal a Ele. Humildade é um fruto do Espírito Santo. Então, isso daí está dentro do que a gente busca em quê? No Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, a humildade que Deus coloca no nosso coração está relacionado a isso. Segundo, obedecer a Cristo. Disposição em obedecer a palavra de Deus, está lá em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quem ama a Deus, guarda o que está sendo aprendido e não coloca em prática o que está aprendendo com o mundo. A igreja, ela não absorve o mundo. A igreja, ela pega a pessoa mundana e transforma, e converte, né? Quando eu fui estudar essa palavra converter, né, muita gente dizia converter, e é porque muda de religião. Não, converter, gente,
é simplesmente se transformar. Eu fui convertido, eu fui transformado. Então guardareis os mandamentos do Senhor para ser transformado pela ação do Espírito Santo. Terceiro, ter um coração como o de criança. A criança é confiante, é inocente, a criança é sem malícia. E eu acho que eu fui muito tempo assim, né? E ainda sou. Pouca malícia para a questão mundana. Hoje eu vejo o mundo ele tentando entrar dentro da igreja, vendo as pessoas sendo transformadas. É incrível, gente. Eu faço céu, tenho pessoas que eu estou consolidando, e essas pessoas, quando elas vêm para minha casa, elas têm uma outra postura agora, né? E até mesmo na forma de falar, quando vai estar jogando videogame, quando elas vão falar um palavreado, elas se chocam com aquilo. Eita, não, desculpa, perdão. Elas começam a agir dessa forma. Isso é interessante, porque não é o Tiago que está colocando. Às vezes eu pego os vídeos do Kawaii, do TikTok, que tem lá mostrando a música do mundo, e o cara lá mostrando, esse aqui vai escutar louvor. Aí às vezes eles fazem piada. O Tiago é assim. Porque às vezes eles querem colocar as músicas dele na minha casa. Eu vou e boto a minha caixinha de som, aquela grandona, pra botar louvor, e eles vão assimilando, e eles ficam pedindo, bota aquele louvor de novo, eu gosto daquele louvor. Então, gente, isso é o quê? É o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, sendo o quê? Que eu sou o instrumento. Amém? Outra coisa, 4, gastar tempo diário para a oração. Ontem no Arena, a bispa falou algo impressionante, que, assim, eu acho que a gente tem que ter esse foco, é orar, né? E a oração pelas pessoas, oração pela sua liderança, oração pelos seus discípulos, oração pela sua célula. Então a oração ela tem que fazer parte do seu dia a dia. E ela disse, você começa a orar com 2 minutos, depois 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Gente, isso é o que tem que acontecer. A oração ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, a oração, hoje ela é uma necessidade, certo? Então, quando ontem eu vi a bispa falando isso, que a oração ela vem em estágio, né? Eu não sei como é que tá os meus discípulos de segunda geração, eu não sei como é que estão as pessoas que estão abaixo de mim na questão da oração, mas a oração ela é um requisito prioritário para você crescer em Deus. Isso vai te ajudar. 5º ponto, servir aos outros. O serviço ele está associado ao quê? A nossa busca, ao nosso desejo de querer estar mais conectado. Então o serviço ele está de várias formas na igreja. E lembre-se, estamos servindo a Deus. Servindo a Deus. Estamos servindo aos outros no quesito de servir a Deus. No requisito de servir a Deus. Então servir a Deus é o quê? É ajudar em todos os aspectos, gente. É uma conversa, é um atendimento, né? Essa semana eu já vou estar fazendo alguns atendimentos. Eu peço perdão a todos vocês. Vocês sabem que essas mudanças que têm acontecido, isso daí demanda muito da gente. Demanda também aonde eu estou trabalhando, né? É incrível, a gente está trabalhando agora de forma híbrida. Você que é aluno, você que está numa faculdade, você não sabe como é o professor para ele fazer uma aula híbrida, certo? Uma aula online é uma coisa, uma aula presencial é outra coisa, uma aula híbrida é uma loucura. Então, é muito complicado. Eu tenho que me sobressair nisso. Mas Deus ele vai estar honrando o que eu tenho feito, porque assim, eu não parei a missão ela continua. Amém? Então assim, servir aos outros é muito importante. Então, gente, muitos líderes eles só conseguem servir aos seus superiores, mas o grande desafio da humanidade, o grande desafio da humildade verdadeira é a capacidade de servir os nossos coiguais e os que estão abaixo da nossa liderança. Então eu amo servir vocês. Quando vocês precisam, eu estou lá à disposição. Estou ali, faço de coração. Certo? O líder cristão, ele deverá seguir 5 caminhos se quiser cultivar a humildade em todas as áreas da sua vida. Vocês já sabem que precisamos entronizar o coração em Cristo,
obedecer a Cristo, ter um coração como criança, gastar tempo de oração e também servir as pessoas. Então, a primeira área que precisamos ter para que cultivar a humildade é a área social. Deverá agir dentro do princípio, preferindo em honra uns aos outros. Está lá em Romanos 12, certo? Na área intelectual também. Na área intelectual, deverá submeter sua mente à mente de Cristo, de modo que ela possa render o máximo ao servir os outros. Ou seja, o que você faz na tua área profissional, presta bem atenção, na tua área profissional, onde você está colocando o teu intelecto ali, você tem que estar lembrando, Cristo é prioridade. Eu acho massa assim, quando você chega num grupo do WhatsApp, coloca uma mensagem, as pessoas te respondem. Eu vejo muito isso, que as pessoas que eu tenho consolidado, elas têm dado um retorno. Nosso grupo de consolidação, vocês são os primeiros a responder. E muitas vezes vocês não respondem, vocês não estão nem aí. Poucos respondem, né? E aqueles que respondem estão assim, demonstrando algo na tua área, né? Poxa, interessante, ler. É aquilo que a gente já ouve na palavra de Deus. O povo padece, carece, morre por falta de conhecimento. E muitas vezes uma palavra ali interessante da nossa liderança, ou eu estou postando, e eu vejo o retorno. Gente, eu criei uma lista de transmissão com alguns amigos, até do mundo mesmo, para que eu pudesse levar essas mensagens. Gente, o retorno é sensacional. Eles às vezes chegam para mim e falam: Tiago, que coisa, que frase forte, que mensagem forte. Porque é assim, tem que ser assim. E eu não estou pedindo a vocês para estar usando aquele grupo. Não, ali todo mundo vai receber a mensagem, que ele continue, que eu vejo milhões de pessoas, milhões não tem naquele grupo, mas eu vejo uma série de pessoas que estão visualizando, sendo os consolidados. Então assim, na área intelectual, submeta a tua mente a Cristo. Na área financeira, você deverá comprometer a verdadeira intenção de John Wesley, quando ele afirmou bem assim: ganhe o máximo que puder e economize o máximo que você puder, para dar o máximo que puder durante o máximo tempo possível. Um líder eficiente, ele procurará investir seu dinheiro contando com Deus para multiplicá-lo, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, a fim de alimentar a multidão. Não só o dízimo, ofertas, mas também os projetos da igreja. A gente está com um parceiro de Deus que finaliza essa semana, né? Até o próximo domingo a gente está finalizando o parceiro de Deus. Tem gente que dá o parceiro de Deus, tem gente que envia no início do mês, tem gente que fala: Tiago, está aqui o comprovante, Tiago está aqui. Gente, é incrível, mas tem um bocado de pessoas que também não falam nada. E tem outras pessoas que chegam e falam assim: Tiago, esse mês eu não posso dar porque está apertado. E isso é compreensível, não tenho que estar brigando. Mas tem gente, minha primeira geração, segunda geração, que não está nem aí em relação ao parceiro de Deus. Né? Então o parceiro de Deus, ele é um projeto da nossa igreja, a gente precisa estar colocando ele em prática. Né? Eu sei que estamos em meio a dificuldades, né? Na área física, você deverá observar as leis da saúde de maneira que possa servir com muita eficácia aqueles que Deus lhes confiou. Deve reconhecer a importância do exército físico constante, que fortalece o coração, os pulmões, e manter a circulação nas melhores condições possíveis. Aí eu faço perguntas a vocês, né? Quanto tempo você tem gastado com exercícios físicos, cuidando da tua saúde física? Um líder, ele precisa cuidar da saúde emocional, da saúde intelectual, da saúde física, da saúde financeira. Ele precisa estar atrelado à vida familiar. Na área familiar, como ele diz aqui, deverá demonstrar humildade em seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, ter um coração de servo para a sua família. E você é filho nesse momento. Você tem que lembrar daquilo que Deus colocou. Você tem que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Amém?
Lembre-se, um homem humilde, ele não pensa em sua humildade. Ele fala da nossa humildade, falar da nossa humildade não nos torna mais, não torna você uma pessoa mais humilde. Ah, eu sou humilde, isso não torna você mais humilde. A humildade sua está nas suas atitudes, certo? Quem é humilde pois quem é humilde não tem consciência da tua humildade. A humildade é serviço. Eu amo aquelas pessoas que agem de toda forma de ser humano, né? De ser uma pessoa experiente com a humildade. Amém? Pessoal, eu vou estar agora entrando na área administrativa com vocês. E essa área administrativa fala sobre a nossa arregimentação de janeiro. Eu quero começar aqui com janeiro, né? Mostrando que a gente começou com 27 pessoas. A gente começou... Puxar só o meu rosto para cá. 27 pessoas, 21 pessoas, 27 pessoas, depois 20 pessoas. Algumas pessoas não compareceram aos arenas porque também não estava com a arena online, certo? Então, Propeliza, Cauã, né, eles não puderam estar, porque realmente também estão até trabalhando. E agora Elise e Cauã tem uma novidade para vocês, né? Vocês sabem que já tem a transmissão ao vivo. Não pode estar naquele horário, vocês vão assistir no horário que vocês puderem e passam para a gente que vai assistir, porque a gente coloca lá. Estão trabalhando e o trabalho exige muito, isso daí é reconhecido, né? A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, então temos que honrar isso daí. Nós tiramos o Eric e Jardiel, né? Eles foram semeados a partir de fevereiro. Jardiel foi para Jatiuca com a mãe dele, o Eric foi para o Benedito Bentes. Eles não contam mais na nossa regimentação, tanto que essa numeração aqui do desafio ela já é diferente, já mudou, né? Mas em fevereiro nós tivemos 22, na primeira semana na conferência fomos 8 pessoas, com o Neto trabalhando lá 9, né? 27 depois e 30, então começamos a subir, começamos a crescer. E vemos o mês de março agora, gente. A última semana é semana que vem. Começamos com 21, 26 e 25. E assim, teve algumas pessoas que pegaram Covid, né, que ficaram de quarentena. Agora nós temos o online. Eu peço para que aqueles que estão em casa, que vão estar assistindo online, né, passe o feedback logo para a gente. Né? Essa semana eu vou fazer uma supervisão muito grande em relação aos discipulados. Né? Nós teremos quarta-feira uma reunião online. Né? Nós iremos usar o Google Meet para conversar com vocês, para falar algumas coisas. Né? E assim, eu acho que nossa prioridade hoje é se cuidar, certo? Se você está disponível a cuidar de outras pessoas, vocês estão aqui inseridos nesse grupo, né? Então, cuidado com as outras pessoas. Se você está sendo cuidado, você também tem que dar um feedback, né? E se você falta uma arena e não justifica, você quebra a tua aliança. E a Bíblia diz que a aliança quebrada atrai maldição, certo? Então, assim, sempre dá uma justificativa. Eu não pude estar porque estava fazendo isso. Ou antecipa, né? Ó, Tiago, ou o seu líder, né? Fulano de tal, não vou poder estar sábado por conta disso, tá assim, assim, assado, vou estar com minha família, né? Justifica, gente. Não fica calado, porque é muito ruim quando a gente está sempre pedindo algo, pedindo um feedback de vocês, e vocês ficam muitas vezes calados. Tá faltando alguma coisa? Precisa de alguma coisa em relação ao Tiago? Quer fazer mudanças dentro de você? Tá achando que tá com alguma dificuldade? Gente, fala. Não adianta ficar calado, certo? Eu creio que temos um grande desafio para esse ano de 2021. Mas enquanto estivermos vivenciando a pandemia, os nossos desafios hoje, meu desafio hoje é consolidar minha equipe,
consolidar minha equipe e as pessoas que eu estou consolidando. Você que não está em célula, procure estar, né? Se não dá por conta de alguma coisa, justifica. Mas a minha prioridade hoje é consolidar você. Amém? Vou estar orando aqui, lembrando que quinta-feira, né, temos uma reunião online. Né? Não fica de fora. E se você não puder, justifique antecipadamente. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Deus, por cada um, Deus, que está assistindo essa mensagem. Foi um pouco longa, Deus, mas foi necessário, Deus, porque precisamos ter esse tempo de estudo contigo, Jesus. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus visite cada família, livre de todo mal, que cada um aqui, Deus, possa vivenciar, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, Deus, nos sonhos, nos planos de cada um deles, Deus. Eu oro, Deus, fortalece, Deus, derrama força, Deus, derrama uma unção nova, ousadia, Deus, nova, Deus. Livra, Deus, de toda doença, de toda enfermidade, Deus, dessa situação do coronavírus, Deus, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, aqueles que pegaram, Deus, que possam se cuidar, aqueles que ainda não pegaram, que se cuide para que não possam receber essa doença maligna, Deus. Mas o Senhor guarde, Deus, principalmente, Deus, as nossas famílias, Deus, que elas estão, Deus, à mercê desse vírus, Deus. Guarda a nossa casa, livra de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, quinta-feira temos a reunião. Fica com Deus e até lá.